Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pela KPMG, desta vez sobre a proposta de lei do novo Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. O meu nome é Gustavo Amaral, eu sou o Tax Partner da KPMG e vou fazer apenas uma pequena introdução sobre aquilo que nós vamos falar e depois passarei a palavra aos meus colegas. O diploma que vamos analisar, como muitos de vós já saberão, foi tornado público no final de 2023 e é mais um dos corolários da profunda reforma fiscal iniciada em 2011 com as linhas gerais do Executivo para a reforma tributária. Este projeto da reforma tributária de 2011 tinha, entre outros objetivos, promover uma simplicidade da tributação das empresas e das pessoas singulares que operam ao abrigo do sistema fiscal angolano, permitir uma simplicidade, maior simplicidade também no cumprimento das obrigações fiscais, alinhar o sistema fiscal angolano com aquilo que são as melhores práticas a nível internacional e, portanto, acabou por ser este diploma, que agora foi tornado público, acabou por ser um dos corolários dessa profunda reforma fiscal iniciada em 2011. Como se sabe, o sistema fiscal angolano é um sistema fiscal já bastante antigo que assenta numa lógica de cedularidade dos impostos, portanto, em que os diferentes tipos de rendimentos são tributados em diferentes impostos, o que por vezes torna complexa a aplicação e articulação entre os diferentes tipos de tributo. Pois bem, este novo diploma, cuja entrada em vigor se espera que venha a ter lugar em janeiro de 2025, tem como principal objetivo agregar os diferentes tipos de rendimentos auferidos pelos sujeitos passivos, tributando-os de uma forma unificada num único imposto. Isto vai implicar a regulação de um conjunto de diplomas, nomeadamente o Código de Imposto de Aplicação de Capitais, o Código de Imposto Industrial, naturalmente, e também um conjunto de normas avulsas do Código de Imposto Predial e também do Código do Imposto Social. Portanto, estes rendimentos que atualmente são tributados ao abrigo destes vários diplomas vão passar a ser tributados exclusivamente ao abrigo do novo Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Ou seja, em título meramente exemplificativo, para que se perceba aquilo que o novo paradigma da tributação em Angola, vamos imaginar que uma empresa ofere rendimentos de rendas, juros e também prestações de serviços. As retenções na fonte sofridas sobre estes diferentes tipos de rendimentos, sobre os juros, sobre as rendas, sobre as prestações de serviços, todas elas vão ser consideradas um mero pagamento por conta, um mero adiantamento daquilo que será o imposto devido no final do exercício e, portanto, só após a declaração, ou no momento da entrega da declaração de modelo 1 do imposto, é que nós vamos então perceber se vamos ter que pagar imposto ou se vamos ter imposto a recuperar por parte do Estado, na medida em que todas estas retenções na fonte sofridas ao longo do ano, como eu disse há pouco, vão ser consideradas um mero adiantamento, um mero pagamento por conta do imposto de vida final. É também importante dar nota que este novo Código do IRPC, a sua aplicação plena encontra-se dependente também da entrada em vigor do novo Código do Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Como poderão ver ao longo da apresentação, o código, este novo diploma, contempla muitas referências ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, tributando algumas realidades, seja pessoas coletivas, sejam tipos de rendimentos ao abrigo das normas deste diploma, cujo texto ainda não se conhece. Por outro lado, e antes de passar a palavra aos meus colegas, a regulação legislativa operada que se espera que seja operada com a entrada em vigor deste novo diploma, vai implicar também a revisão e atualização de um conjunto de outros diplomas, nomeadamente do Código dos Benefícios Fiscais, em que, como sabemos, há muitas referências ao longo do seu texto ao atual Código de Imposto Industrial, o Código de Imposto de Aplicação de Capitais, e, portanto, essas referências terão que ser atualizadas face ao novo normativo. Só uma última nota. Mesmo antes de terminar, é importante também ter em consideração que as referências feitas nos contratos de investimento dos investidores estrangeiros também terão que ser revistas e atualizadas face àquilo que é o novo normativo. Como sabemos, muitas vezes estes contratos contemplam
isenções de imposto de aplicação de capitais, algumas isenções de imposto predial, embora neste caso eu diria que a totalidade se refere ao imposto predial na aquisição de propriedades e, portanto, fora do âmbito destas alterações, mas as referências feitas concretamente ao imposto de aplicação de capitais terão que ser todas elas revistas e adaptadas face ao novo normativo. E agora, sem mais demoras, vou passar a palavra aos meus colegas para a apresentação das principais normas do novo Código do IRPC. Esta apresentação vai contar com o meu colega João Guimarães, Associate Partner de Preços de Transferência, minha colega Luísa Silva, Director de Preços de Transferência, o meu colega Luís Reis, Associate Partner de Corporate Tax, e o Nuno Barreira, Senior Manager de Corporate Tax da KPMG. Okay? Muito obrigado e até já. Muito bom dia a todos. Agradecer a introdução feita pelo Gustavo, que, de certa forma, resume aquilo que será as implicações em Angola do novo Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Bem, conforme referido, o imposto sobre o rendimento, ou a tributação do rendimento das empresas em Angola é atualmente caracterizada por uma cedularidade. O que é que isto quer dizer? Significa que os rendimentos, consoante a sua natureza, são tributados em sede de diferentes impostos. Portanto, tudo o que sejam impostos, rendimentos que resultem da mera aplicação de capitais, estamos a falar de juros, de dividendos e de royalties, são tributados em sede de imposto sobre a aplicação de capitais. Tudo o que sejam rendimentos de natureza predial, a título exemplificativo, as rendas, são tributadas em sede de imposto predial. E depois temos o imposto industrial como um imposto residual que tributa todos os rendimentos que não são especificamente tributados em sede de imposto sobre a aplicação de capitais e de imposto predial. Ora, esta cedularidade de impostos impõe aos contribuintes um esforço acrescido de compliance fiscal. Como é que este esforço acrescido se traduz? Se traduz desde logo no cumprimento de uma multiplicidade de obrigações declarativas, que têm também prazos declarativos distintos e prazos de pagamento distintos. Portanto, cabe aos contribuintes, neste momento, acautelar diferentes obrigações, diferentes prazos de declaração de impostos e também de pagamento. E isto, naturalmente, torna o cumprimento das suas obrigações fiscais mais dificultado. Especificamente no que diz respeito à determinação da matéria coletável do imposto industrial, sendo este um imposto que tributa todos os rendimentos que não são especificamente tributados em sede de imposto sobre a aplicação de capitais e de imposto predial, é necessário fazer determinados ajustamentos à matéria coletável. A forma como estes ajustamentos à matéria coletável de imposto industrial são feitos são também muito complexos e têm gerado nos últimos anos grandes discussões. E, portanto, isto é algo que, com o novo Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, será facilitado e ficará facilitado para os contribuintes. Conforme referido pelo Gustavo, existe um conjunto de objetivos que estão subjacentes à entrada em vigor deste novo Código. De entre estes objetivos, há alguns que nos parecem ser mais relevantes. Desde logo, a reformulação da tributação do rendimento das pessoas coletivas e a sua simplificação. Por outro lado, também a preocupação com o alargamento da base tributária, a eliminação da dupla tributação internacional e também a introdução de normas sobre preços de transferência e sobre tributação de grupos de sociedades. Em termos operacionais, como é que este novo imposto funcionará? Desde logo, ele assentará em três grandes pilares. Uma noção ampla de rendimento, uma maior conexão com o território nacional e o facto de não serem tributados rendimentos que sejam tributados em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. No que diz respeito à noção ampla de rendimento, o que é importante perceber é que, atualmente, em sede de imposto sobre a aplicação de capitais e de imposto predial, a tributação ocorre com o pagamento do rendimento. Com este novo imposto, a tributação ocorrerá numa lógica de rendimento acréscimo ou de acréscimo patrimonial e, portanto, deixará de estar dependente
de se efetivar o pagamento do rendimento ou da obtenção do rendimento. Por outro lado, há um conjunto de rendimentos que passarão a ser tributados agora e que anteriormente não eram. A título exemplificativo, quando existia, por exemplo, uma entidade não residente que alienava uma participação financeira numa sociedade angolana a outra entidade não residente, essa eventual mais-valia que fosse obtida não era tributada em sede de AC, exatamente porque nem o adquirente nem o alienante eram entidades residentes fiscais em Angola. Com este novo imposto passará a haver essa tributação em Angola. E depois, por outro lado, como o Gustavo explicou também, o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas está também dependente da entrada em vigor do novo Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. E o que acontecerá será que todos os rendimentos que sejam tributados em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares estará excluído de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. Para efeitos de IRPC, os sujeitos passivos serão agregados em 3 categorias. Em primeira categoria, as entidades que exercem a título principal uma atividade comercial ou industrial. Em segundo lugar, as entidades que não exercem a título principal uma atividade comercial e industrial. E depois também as entidades não residentes sem estabelecimento estável. Olhando para a primeira categoria de que falámos, existirá necessariamente uma divisão entre aquilo que são as entidades residentes e as entidades não residentes com estabelecimento estável. No caso das entidades residentes, elas serão tributadas sobre o rendimento obtido dentro e fora do território angolano, enquanto no caso das entidades não residentes com estabelecimento estável, elas serão unicamente tributadas pelo rendimento que obtêm no território nacional. No caso das outras 2 categorias, portanto, as entidades que não exercem uma atividade comercial e industrial a título principal e as entidades que não residentes sem estabelecimento estável, elas serão tributadas através do mecanismo que estará previsto no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Portanto, vai ser determinado um rendimento global em função de diversas categorias e a esse rendimento global serão feitas deduções específicas e, novamente, também só serão tributadas em Angola se aqui forem obtidas. Um aspecto particularmente relevante tem a ver com o facto de existirem determinados rendimentos que serão sempre tributados em Angola e algo que não era totalmente verdade até agora. Portanto, no caso dos rendimentos de imóveis, todos os rendimentos relativos a imóveis situados no território nacional, incluindo os ganhos com a sua transmissão onerosa, passarão a ser tributados em Angola. No que diz respeito às partes de capital e valores mobiliários, qualquer ganho que ocorra na transmissão onerosa dessas partes de capital será tributado em Angola quando se trata de uma sociedade angolana. Mas esta extensão da tributação vai um pouquinho mais longe. Sempre que existam ganhos na transmissão de partes de capital de entidades não residentes, mas quando essa entidade não residente tiver 50% do seu património composto de bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis localizados em Angola, também serão tributados cá. Okay? Depois, naturalmente, existirão outros aspectos que serão menos relevantes. Estamos a falar de aquisições a título gratuito, de rendimentos derivados da propriedade intelectual e industrial e também rendimentos oferidos por artistas, desportistas e por rendimentos decorrentes da prestação de serviços que também serão sempre considerados como obtidos em território angolano e, como tal, aqui tributados. É também estabelecido um conceito de estabelecimento estável próprio, diferente daquele que está previsto no Código Geral Tributário, em que constituirá estabelecimento estável para efeitos de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas qualquer instalação fixa através da qual seja exercida uma qualquer atividade de natureza comercial ou industrial. Estamos a falar do quê? Estamos a falar de um local de direção, de uma sucursal, de um escritório, de uma fábrica, de uma oficina, de um poço de petróleo, de gás, pedreira, qualquer outro local de extração de recursos naturais situados em território nacional.
Mas também, quando estamos a falar de estaleiros de construção, estaleiros de instalação ou de montagem, de atividades de coordenação, fiscalização, supervisão e outras atividades conexas, bem como no caso de subempreitadas, considerar-se-á que esse subempreiteiro possui estabelecimento estável em Angola, que se aí exercer a sua atividade. O que é importante aqui também referir é que, no caso dos estaleiros de construção e nas subempreitadas, apenas existirá estabelecimento estável em Angola quando a duração da obra ou da atividade seja superior a 90 dias, em qualquer período superior a 12 meses. Existe também uma norma, diria também, de certa forma, residual, que se considera que existirá sempre estabelecimento estável quando uma pessoa vinculada a uma empresa sem sede de duração efetiva em Angola atua em território nacional e habitualmente exerce poderes de intermediação e de conclusão de contratos que vinculem a empresa não residente no âmbito das suas atividades, sempre que essa pessoa exercer essa atividade por um período de 90 dias em cada período de 12 meses. São também estabelecidos 2 regimes de tributação, um regime simplificado e um regime geral. O regime simplificado apenas é aplicável a entidades que tenham um volume de negócios ou de importações não superior a 25 milhões de kwanzas, enquanto todas as outras entidades serão tributadas ao abrigo do regime geral. O que é importante também fazer uma referência específica às empresas que sejam subsidiárias de entidades não residentes. Essas empresas que sejam filiais ou subsidiárias de entidades não residentes serão sempre tributadas ao abrigo do regime geral. São também depois definidos os termos e as condições para a aplicação de métodos indiretos. Estamos a falar de situações em que não existe a contabilidade ou livros de registro, quando existe a recusa na exibição da contabilidade, quando existam diferentes contabilidades com o propósito de simulação de uma realidade perante a Administração Geral Tributária, ou a existência de erros ou inexatidões no registro das operações, ou até indícios fundados de que a contabilidade ou que os livros de registros não refletem a exata situação patrimonial e o resultado efetivamente obtido pelo contribuinte. Neste caso, a Administração Geral Tributária poderá socorrer-se de métodos indiretos para determinar a matéria coletável. Passo a palavra ao meu colega Nuno Barreira. Obrigado, Luís. Bom dia a todos. No que respeita ao apuramento da matéria coletável nos termos do regime geral, é mantida essencialmente a lógica que hoje em dia já se verifica e, portanto, temos uma dependência do resultado contabilístico que continua a ser a base do apuramento do lucro tributável. A este resultado líquido do período somamos, como já se verifica atualmente no Código do Imposto Industrial, as variações patrimoniais positivas, neste caso com algumas normas específicas que vamos abordar mais à frente. Passamos a poder deduzir as variações patrimoniais negativas, e isto é algo que até ao momento não se verificava. E, por fim, temos os ajustamentos fiscais, concretamente rendimentos que não são tributáveis e os gastos que não são aceitos nos termos do Código do IRPC. São especificadas algumas matérias relevantes e que geravam discussão com a AGT no passado. Em termos de requisitos contabilísticos, neste momento fica claro quais é que são os princípios que devem estar na base da preparação das demonstrações financeiras no âmbito de cada do tipo de empresa e de regime. Passamos a ter uma clarificação relativamente à periodização dos custos. É mantido o princípio geral da especialização do exercício, mas agora com uma ligeira nuance. Para eventos imprevisíveis ou manifestamente desconhecidos à data de encerramento do exercício, poderá ser possível aceitar custos de exercícios anteriores. No que respeita aos contratos de construção, é também definido que deverá ser aplicado o método da percentagem de acabamento, algo que já vinha sendo verificado, mas não estava estipulado. É reintroduzido o Participation Exemption, que tinha sido excluído com a entrada em vigor do Código dos Benefícios Fiscais e, portanto, passamos a ter uma isenção sobre os lucros ou dividendos a distribuir, desde que exista uma participação não inferior a 25%, detida por um período superior a um ano anterior à distribuição dos lucros. Em termos de indispensabilidade dos custos, que é algo que em Angola é sempre muito relevante, mantém-se o requisito que já existia, temos que demonstrar que os custos são indispensáveis para a manutenção da fonte produtora.
E em termos de documentação, também não existe nenhuma novidade em concreta, temos que continuar a seguir as normas do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. São introduzidas normas sobre as provisões e perdas por imparidade, ainda em termos e condições a regular, e aqui é algo que temos que esperar para ver de facto quais é que são esses termos e quais os impactos que podem ter face ao regime que já existe. Em termos de tributação autónoma, não existe qualquer diferença face ao que já temos atualmente e, portanto, mantemos uma tributação autónoma sobre as despesas confidenciais, 30% ou 50%, caso se trate de uma atividade isenta. Como eu mencionei anteriormente, há novas regras e exceções para a consideração das variações patrimoniais. Se de facto já estava previsto que as variações patrimoniais deveriam ser acrescidas à matéria coletável, agora, de facto, existe uma lista de exceções às variações patrimoniais positivas e, portanto, as que constam da tabela à esquerda nos slides que estamos a apresentar não serão tributáveis, e dando aqui alguns exemplos, entradas de capital, que era algo que já se verificava, correções relativas a imposto sobre o rendimento, coberturas de prejuízos feitas pelos titulares de capital, e temos aqui uma última que eu destacaria, as mais-valias potenciais ou latentes, incluindo as reservas de reavaliação, e que no fundo vai dar cobertura legal ao regime de reavaliação que está previsto no OGE de 2024, numa perspectiva futura. Por outro lado, e no que respeita às variações patrimoniais negativas, aqui sim uma novidade significativa, porque de facto o Código do Imposto Industrial é omisso relativamente à possibilidade de deduzirmos as variações patrimoniais negativas. Temos no fundo um espelho em que algumas destas variações patrimoniais negativas poderão ser deduzidas, nomeadamente menos-valias potenciais ou latentes, menos-valias relativas a impostos sobre o rendimento, menos-valias que respeitem a liberalidades ou com atividades não relacionadas com a atividade do contribuinte. E, portanto, aqui a mensagem importante passamos a ter cobertura no código do IRPC para poder deduzir algumas variações patrimoniais negativas. Passamos também a ter novas regras relativamente à tributação de mais e menos-valias. De facto, no Código do Imposto Industrial não existia a definição de mais ou menos-valias para efeitos de imposto industrial. Passamos finalmente a ter uma definição, porque estava prevista no Código do IAC, passamos a ter uma definição específica no Código do IRPC que nos diz que, para efeitos de IRPC, as mais e menos-valias são dadas pela diferença entre o valor de realização líquido dos encargos associados à transação e do valor de aquisição, deduzido igualmente as depreciações e amortizações aceitas fiscalmente e outras correções de valor aqui não definidas. As operações são divididas essencialmente em duas categorias. Temos as mais ou menos valias associadas a bens do imobilizado corpóreo e incorpóreo, ativos biológicos não consumíveis e propriedades de investimento, e temos as mais ou menos valias associadas a instrumentos financeiros. O Código do IRPC inclui ainda normas específicas sobre a determinação do valor da realização, um conceito específico para a transmissão onerosa, identifica quais é que são as operações não sujeitas e quais é que são as regras a aplicar no contexto de reorganizações societárias. Vou passar agora ao Luís. Entretanto, é também mantido o regime de dedução de prejuízos fiscais. Portanto, o prazo atual de reporte de prejuízos fiscais é de 5 anos. Esse prazo vai se manter também no código do IRPC e são também impostas as mesmas limitações que existiam atualmente. Portanto, sempre que existam prejuízos que sejam apurados no âmbito de atividades isentas, esses prejuízos não são reportáveis para atividades não isentas, ou não podem ser utilizados para os rendimentos de atividades que não sejam isentas, da mesma forma que sempre que existam prejuízos verificados em períodos de isenção ou redução de taxa, esses prejuízos não podem ser deduzidos futuramente, quando essa isenção ou redução de taxa deixe de vigorar, e também prejuízos que sejam apurados através de métodos indiretos, também esses prejuízos não poderão ser deduzidos posteriormente. É também mantido o benefício aos lucros elevados e reservas de forma muito idêntica à que existe atualmente. Portanto, sempre que os acionistas entendam não querer receber dividendos e querer que esses fundos sejam investidos na sociedade,
esses investimentos poderão ser utilizados e, quando realizados, podem ser deduzidos à matéria coletável dos 5 exercícios posteriores à conclusão do investimento e, portanto, aqui não há propriamente nenhuma novidade face àquilo que existe atualmente no Código do Imposto Industrial. É ainda estabelecido um novo regime de consolidação fiscal, o qual pressupõe que a sociedade dominante detenha, direta ou indiretamente, pelo menos 80% das sociedades dependentes e desde que essa participação lhe confira pelo menos metade dos direitos de voto. No âmbito deste regime, as entidades com sede e direção efetiva ao estabelecimento estável em Angola, que integrem este grupo de sociedades, podem ser tributadas através da soma algébrica dos seus resultados, através de uma declaração de rendimentos. No caso em que as participações sejam detidas simultaneamente de forma direta e indireta, o cálculo das percentagens efetivas, recorre-se ao cálculo das percentagens efetivas, através da multiplicação sucessiva das percentagens de participação, e no que respeita ao direito de voto, afere-se mediante a adição das percentagens de participação e dos direitos de voto tidos direta ou indiretamente. Este regime pressupõe a verificação de 3 condições cumulativas. A primeira é que as sociedades que integrem o regime, o grupo, tenham sede e direção efetiva em Angola, que todas as sociedades que integrem o grupo tenham as suas atividades sujeitas ao regime geral de tributação, neste caso previsto no Código do IRPC, ou então ao regime especial de tributação. Por fim, a participação da sociedade dominante nas sociedades dependentes tem que ter uma antiguidade igual ou superior a 2 anos. Este requisito não se verifica no caso em que as sociedades tenham sido constituídas já há menos de 2 anos pela sociedade dominante ou por outra sociedade que integra o grupo, desde que se verifique o nível mínimo de participação. Existem também critérios para a exclusão deste regime e, portanto, não podem integrar o perímetro de consolidação as sociedades que no início ou durante a aplicação do regime se encontrem nas seguintes situações. Primeiro, não desempenhem atividade há mais de 1 ano ou que tenham contra si pendentes ações ou processos de falência, liquidação e dissolução, que tenham registado prejuízos fiscais em qualquer um dos 2 últimos exercícios fiscais anteriores à data do pedido de inclusão no regime, que usufruam de quaisquer benefícios fiscais em sede de imposto sobre o rendimento, exceto as deduções à matéria coletável dos prejuízos fiscais apurados no âmbito do presente regime, que tenham a matéria coletável determinada com recurso à aplicação de métodos indiretos, que tenham renunciado à aplicação do regime nos últimos 3 anos, neste caso com referência à data do novo pedido, e que não revistam, do ponto de vista legal, a forma de sociedade anónima ou por cotas e que se encontrem numa relação do grupo por contrato paritário. Em termos de liquidação do IRPC, é definido um mecanismo específico e, portanto, o lucro tributável do grupo que vai corresponder à soma algébrica dos lucros tributáveis individuais. Após o apuramento do lucro tributável do grupo, podemos considerar a dedução dos prejuízos fiscais individuais, sendo possível, em determinadas condições, a dedução dos prejuízos individuais já existentes. Há um artigo específico que tipifica as normas para poder fazer esta dedução. Por fim, temos as deduções à coleta, que igualmente inclui a possibilidade de deduzir ativos fiscais já existentes, nos termos do artigo 73, e por fim, chegamos então ao IRC a pagar, sendo que neste caso em concreto, a obrigação de entrega deste imposto recai unicamente sobre a sociedade dominante, que terá que fazer a sua entrega ao Estado. Entretanto, é também mantido o regime de neutralidade fiscal para operações de fusão e cisão e, portanto, este regime de neutralidade permite a concretização de operações de fusão e cisão sem que das mesmas resultem quaisquer ganhos ou perdas tributáveis para as sociedades intervenientes. A grande novidade aqui acaba por ser o facto de estar agora claramente definido que também os sócios ou acionistas beneficiam deste regime de neutralidade fiscal, o que antes não sucedia pelo facto do rendimento que estes sócios ou acionistas eventualmente auferissem ser tributado em sede de imposto sobre a aplicação de capitais e não em sede de imposto industrial. E, ora, este regime de neutralidade fiscal está atualmente previsto no Código do Imposto Industrial e não está previsto no Código do Imposto sobre a aplicação de capitais.
Da mesma forma como existe atualmente, são estabelecidas condições para a aplicação deste regime especial de neutralidade fiscal, desde logo a necessidade dos elementos patrimoniais que são transferidos serem registados na sociedade beneficiária ou da nova sociedade, se for o caso, pelos mesmos valores que tinham na contabilidade da sociedade fundida ou cindida, mantendo-se naturalmente os mesmos valores e antiguidades fiscais. Os valores relativos a esses elementos patrimoniais transferidos têm que respeitar as disposições da legislação de caráter fiscal. As amortizações e as reintegrações dos ativos transferidos têm que manter o mesmo regime na nova sociedade que tinham na sociedade onde estavam anteriormente, e também as próprias provisões que forem transferidas têm que manter o mesmo tratamento. São também agora criadas novas regras para as operações de dissolução e liquidação. O que é importante reter aqui? Que as sociedades dissolvidas e em liquidação vão ser tributadas pelo período entre o momento da dissolução e do encerramento da liquidação, e durante esse período vão ter que integrar declarações anuais de rendimentos até que ocorra o encerramento da liquidação. O que é importante também reter é que, para efeitos de determinação do resultado da liquidação, sobretudo quando estivermos a falar da liquidação por transmissão global do património, esse património que é depois transmitido para os sócios da sociedade dissolvida tem que ser valorizados pelo respectivo valor de mercado, e também ter presente que o resultado da partilha deve ser integrado para efeitos de tributação dos sócios e dos acionistas no exercício em que for posto à disposição, naturalmente deduzido do preço de aquisição das partes de capital. Esta diferença entre o resultado da liquidação e o preço de aquisição das partes de capital pode naturalmente ser positivo ou negativo. Se for negativo, ele vai ser sempre tratado como uma menos-valia, e essa menos-valia apenas vai ser dedutível se as partes de capital associadas tiverem sido detidas pelos 3 anos anteriores à data da dissolução e se a sociedade liquidada for naturalmente residente fiscal em Angola. Se esta diferença for positiva, será tratado como lucros distribuídos até à diferença entre o resultado da partilha e as entradas de capital, com a possível, naturalmente, exclusão da tributação ao abrigo do regime da Participation Exemption. Portanto, sempre que essa participação for superior a 25% e for detida há mais de um ano, e pode eventualmente ser tratada como mais-valia. Quando é que ela será tratada como mais-valia? Sempre que as ações ou as cotas tiverem sido anteriormente adquiridas abaixo do par, ou seja, abaixo do seu valor nominal. E nesse caso, a mais-valia será, de facto, o desconto entre o preço, entre o valor nominal das cotas ou das ações e o valor pela qual elas foram adquiridas. Por outro lado, e no que respeita ao apuramento da matéria coletável no âmbito do regime simplificado, continuamos a aplicar diferentes mecanismos consoante existe ou não contabilidade organizada ou simplificada. No caso dos contribuintes incluídos no regime simplificado que disponham de contabilidade organizada, aplicamos essencialmente as mesmas regras que estão previstas no regime geral, com algumas adaptações, sendo permitido, neste caso em concreto, a dedução dos prejuízos fiscais anteriores. No caso dos contribuintes com contabilidade simplificada ou livre de registros, é permitida uma dedução de até 30% dos custos incorridos, e é permitida uma dedução dos prejuízos fiscais de exercícios anteriores, no caso apenas dos contribuintes com contabilidade simplificada. No que respeita aos restantes contribuintes, não existe qualquer direito a uma dedução de custos que tenham sido incorridos e também não existe o direito a uma dedução de prejuízos anteriores. No que respeita à matéria coletável dos outros sujeitos passivos, existem, de facto, regras concretas para os contribuintes que não exerçam a título principal uma atividade comercial ou industrial. Pressupõe-se o somatório dos rendimentos das categorias do IRPS e, portanto, uma soma algébrica dos rendimentos líquidos das várias categorias, nos termos do Código do IRPS, incluindo eventuais incrementos patrimoniais obtidos a título garantido, ou a título gratuito, peço desculpa. É possível a dedução de prejuízos fiscais, bem como menos-valias, e, por fim, também é permitida a dedução de gastos comuns, concretamente a possibilidade de deduzir ao rendimento global tributável os gastos comuns não relevados no apuramento do rendimento de cada categoria, considerando a necessidade de excluir gastos de atividades não sujeitas ou isentas.
Relativamente aos não residentes com estabelecimento estável, e que acabam por ter um impacto significativo em Angola, mantém-se o princípio da territorialidade e, portanto, estes só são tributados em Angola pelos rendimentos obtidos em território nacional. Aplicamos as regras e as categorias previstas no código do IRPS em termos de apuramento do rendimento, e estes contribuintes vão ser tributados através do mecanismo de retenção na fonte a taxas liberatórias que vão depender da natureza dos rendimentos. E, portanto, é claro, nos termos da proposta, que os serviços continuarão a ser sujeitos a uma taxa de 6,5%. Não é inteiramente claro que se mantenha a taxa de 10% sobre os rendimentos de capitais. Os rendimentos prediais manter-se-ão uma taxa de 15%, e depois existe alguma incerteza relativamente à taxa de retenção na fonte a aplicar aos instrumentos financeiros, bilhetes do Tesouro, obrigações do Tesouro e também às operações que gerem saldos de juros em conta corrente. Em termos de taxas de imposto, são mantidas as taxas nominais que já se verificam e já estão em vigor neste momento. Partimos de uma taxa geral de imposto de 25%, que é aplicável a todos os contribuintes que não estejam abrangidos por uma taxa específica. Temos uma taxa reduzida de 10%, que é aplicável a explorações agrícolas, aquícolas e outras similares. Temos uma taxa de 35%, a taxa agravada, que é aplicável ao setor bancário e dos seguros, operadoras de telecomunicações e empresas petrolíferas. E temos, de facto, uma taxa máxima de 50%, que é apenas aplicável à tributação autónoma de determinadas despesas confidenciais, sendo que, como tínhamos falado antes, também se mantém a taxa dos 30% no caso das despesas confidenciais. Em termos de taxas de retenção na fonte, são mantidas as taxas de retenção na fonte que hoje estão em vigor e, portanto, os serviços, quer sejam adquiridos em entidades residentes ou não residentes, mantém-se a taxa dos 6,5%, rendimentos de capitais, regra geral, uma taxa de 10%, saldos de juros em conta corrente, 15%, bilhetes e obrigações do Tesouro e similares, 5%, rendimentos prediais, 15%. Em termos de liquidação e pagamento, é definida uma ordem específica para se considerar as deduções à coleta do IRPC. A coleta continua a apurar-se, tendo por base a multiplicação da taxa de imposto à matéria coletável, adicionando as tributações autónomas, mas depois temos uma ordem específica para dedução. Temos que inicialmente deduzir o crédito de imposto por dupla tributação internacional, que é o que quase existe, naturalmente, posteriormente os benefícios fiscais e, por fim, as liquidações provisórias, concretamente as retenções na fonte e autoliquidações de imposto. No caso da dupla tributação internacional, passa a estar previsto um mecanismo para a dedução de um crédito. Este mecanismo só é aplicável caso existam rendimentos que tenham sido obtidos num país com o qual Angola tenha celebrado uma convenção para eliminar a dupla tributação. A dedução corresponderá ao imposto sobre o rendimento pago no estrangeiro, nos termos dessa convenção. Caso não seja possível efetuar a dedução por completo por insuficiência de coleta, o excesso pode ser reportado e deduzido em exercícios seguintes, neste caso dentro dos 5 períodos seguintes de tributação. São mantidas as liquidações provisórias já existentes, nomeadamente um regime de liquidação provisória sobre as vendas, à taxa de 2% sobre o volume de vendas dos primeiros 6 meses, que pode ou não incidir sobre as vendas efetivamente recebidas. Os contribuintes que tenham apurado prejuízo nos exercícios anteriores estão dispensados de efetuar esta autoliquidação e o excesso pode ser deduzido no apuramento de exercícios. O excesso de exercícios anteriores pode ser deduzido no apuramento de um dado período. E, portanto, nada de diferente face ao que temos hoje em dia. Em termos de serviços, passamos a ter apenas um único regime, que é aplicável simultaneamente aos fornecedores residentes e não residentes, mantém-se a taxa dos 6,5%, como falámos. Alguns serviços continuam a não ser sujeitos à retenção na fonte. No que respeita aos débitos de custos, estes podem ser dispensados da retenção na fonte, mas quaisquer margens incorporadas são necessariamente consideradas como matéria coletável. O excesso da retenção na fonte sofrida sobre serviços pode vir a ser deduzido em exercícios posteriores. No caso dos rendimentos de capitais, juros, dividendos, royalties, aplicamos uma taxa geral de 10%,
com algumas exceções, que já mencionámos atrás. O imposto apenas é exigível com o pagamento dos rendimentos, e isto é uma diferença significativa face às regras que hoje em dia estão incluídas no Código do IAC, que de facto define vários prazos para a constituição da obrigação de entrega do imposto. Com um novo código do IRPC passamos a ter uma lógica de pura retenção na fonte sobre o fluxo financeiro e, portanto, apenas é devida à retenção na fonte quando, de facto, pagamos os rendimentos. Não existe menção aos conceitos de colocação à disposição ou presunção de rendimento e, portanto, que é, de facto, uma alteração significativa face ao que já temos no código do IAC hoje em dia. Não existe, na versão que temos, uma norma que permita o transporte de eventuais excessos para exercícios seguintes. Por fim, relativamente aos rendimentos prediais, mantém-se a taxa dos 15%, o imposto continua a ser apenas exigível com o pagamento da renda, contudo, e ao contrário do que existe no Código do Imposto Predial, não existe nenhuma definição específica de renda e, portanto, colocam-se aqui algumas dúvidas relativamente às transações em que temos rendas e alguns serviços associados ou se calhar não tão associados à renda, e qual é que será o tratamento em termos de retenção na fonte desses serviços. Muito bom dia. De facto, temos também uma profunda revisão do regime de preços de transferência, que tem vários objetivos. Por um lado, procura reforçar o estreitamento da colaboração entre empresas e as autoridades fiscais, portanto, gerar um contexto mais favorável a uma colaboração e uma interação entre o contribuinte e as autoridades fiscais do ponto de vista de preços de transferência. Por outro lado, procura também reforçar o alinhamento com as melhores práticas internacionais em matéria de preços de transferência, nomeadamente os trabalhos recentemente desenvolvidos pela OCDE. Procura também dotar o regime de uma maior robustez, do ponto de vista de preços de transferência, com o objetivo de permitir uma fiscalização mais efetiva dos esquemas de preços de transferência ou das metodologias de preços de transferência seguidas pelos grupos multinacionais e, finalmente, naturalmente, reforçar também o combate à evasão fiscal e um aumento da proteção da receita tributária local. Para explicar melhor as alterações verificadas do ponto de vista de preços de transferência, passaria a palavra à minha colega Luísa. Ora, muito bom dia a todos. De facto, este diploma contempla algumas alterações que são relevantes em matéria de preços de transferência, vem clarificar algumas situações, introduzir novidades e, portanto, vou percorrer aqui um bocadinho aquelas que são as principais alterações perspectivadas. Portanto, em primeiro lugar, existe uma clarificação daquilo que é o conceito de operação vinculada ou operação intragrupo. As mesmas abrangem, efetivamente, para além de outras, a compra, venda de bens mobiliários, os acordos de partilha de custos, operações de reestruturação ou reorganização empresariais. É introduzido aqui o conceito de exit tax, à semelhança daquilo que existe na OCDE, através da existência de compensações por danos emergentes ou lucros cessantes, operações financeiras com a natureza de garantias, entendemos que quer implícitas e explícitas e, portanto, todo este primeiro ponto consiste numa clarificação e numa maior certeza daquilo que pode ser entendido como uma operação intragrupo. Verifica-se igualmente uma alteração do conceito de relação especial, em que existe uma alteração das participações no capital de 10% para 20%, o que implica aqui uma revisão dos perímetros das entidades relacionadas, bem como algum cuidado adicional nos critérios de independência a aplicar nos estudos de benchmarking. São agora também consideradas como entidades que se encontram em situação de relação especial aquelas que estabelecem operações com entidades residentes em regimes fiscais privilegiados. O que é que isto significa? São países em que a taxa de imposto é inferior a 75% daquela que se encontra em vigor em Angola.
É introduzida uma nova obrigação declarativa que tem a ver com o reporte de informação sobre determinadas operações estabelecidas com partes relacionadas. Ainda encontramos a aguardar alguma clarificação relativamente a este tema, mas à partida será o reporte das operações, dos montantes das operações, dos métodos utilizados para testar essas operações, dos intervalos de plena concorrência apurados. E prevê-se que esta obrigação seja parte integrante do relatório e contas ou então seja aprovado um modelo, um formulário independente que terá que ser submetido juntamente com a modelo 1. Relativamente à obrigação de preparação do dossiê de preços de transferência, existe aqui uma alteração do critério do threshold para a preparação desta documentação, que passa dos 7 mil milhões de kwanzas para os 10 mil milhões de kwanzas total de rendimentos, sendo que também é aqui introduzida uma novidade em que todos os sujeitos passivos, todos os contribuintes, se encontram obrigados à demonstração do cumprimento do princípio de plena concorrência nas suas operações, sendo que, não obstante não ultrapassarem este threshold, poderão ser inspecionados e o seu dossiê pode ser solicitado com vista a garantir que as suas operações cumprem o princípio de plena concorrência. Existe também aqui uma novidade nos métodos de preço de transferência e num alinhamento com aquilo que acontece a nível internacional. Portanto, antigamente só existia a possibilidade de aplicação de 3 métodos, que eram o método do preço comparável de mercado, o método do preço de revenda minorado e o método do custo majorado, e agora foi introduzida a possibilidade de aplicação do método de fracionamento do lucro e do método da margem líquida da operação, sendo este último muito comumente usado a nível internacional e, portanto, é aqui uma grande novidade. É introduzida também a possibilidade de combinação de métodos para testar uma determinada operação ou para determinar o preço de uma determinada operação, portanto, haver aqui uma combinação de métodos, ou então a aplicação de métodos alternativos, que temos, por exemplo, métodos que são utilizados quando se fazem estudos de avaliação. Outra grande novidade é a possibilidade de virem a ser celebrados acordos prévios de preços de transferência. Este diploma apenas indica que poderá existir esta possibilidade e terá que existir um normativo específico a emitir pelo Poder Executivo. E gostaria de chamar a vossa atenção para o facto de, na documentação de preços de transferência, apesar da estrutura da mesma não sofrer grandes alterações face àquilo que estava anteriormente previsto, agora é necessário que os grupos multinacionais reportem, indiquem quais são os acordos prévios de preços de transferência que se encontram estabelecidos nos grupos, acordos sejam eles unilaterais, bilaterais ou multilaterais. Por fim, são clarificados aqueles que são os princípios diretores do regime de preços de transferência, que, portanto, consistem no princípio da plena concorrência, o princípio do ónus da prova e o princípio da informação. E agora passo a palavra novamente aqui ao João. Sim, obrigado, Luísa. O que é que podemos, portanto, esperar destas alterações? Por um lado, emerge aqui a necessidade de fazermos uma revisão das políticas de preços de transferência atuais, para ver se continuam conformes e se estão alinhadas com os novos princípios vertidos na lei, nomeadamente verificar se as metodologias utilizadas até então continuam válidas ou se, por outro lado, é preciso fazer uma revisão e uma adaptação de ditas metodologias. Por outro lado, introduz também a possibilidade de obter uma maior segurança jurídica e fiscal mediante a celebração de acordos prévios de preços de transferência. Podemos também esperar um aumento da litigância futura relativamente a tudo o que tem a ver com operações estabelecidas entre entidades pertencentes ao mesmo grupo multinacional. Este respeito também devo referir um relatório recentemente emitido pelo FMI, relatório de assistência técnica, que no fundo recomenda que aumentem as inspeções fiscais de preços de transferência e, finalmente, podemos esperar também uma maior pressão sobre transparência e sobre um maior rigor na aplicação do regime de preços de transferência. Obrigado, João. Aqui para terminar com umas últimas notas, são também introduzidos novos prazos e requisitos para as obrigações declarativas,
No caso do regime simplificado, é determinado que a declaração anual deve ser submetida até ao dia 15 de abril e que o pagamento deve ocorrer até ao dia 30 de abril. No caso do regime geral, a submissão da declaração anual deverá ocorrer até ao dia 15 de maio do ano seguinte e o pagamento até ao dia 31 de maio. Portanto, uma alteração face àquilo que está atualmente previsto no Código do Imposto Industrial. São também definidos um conjunto de regras quanto a obrigações declarativas. Desde logo, a submissão eletrónica da declaração anual é obrigatória, com formulários que deverão ser, entretanto, aprovadas. Existirão também novas regras para declarações de início, alteração ou cessação de atividade. Existirão também novos prazos para a substituição das declarações, dependendo de ser apurado maior ou menor matéria coletável, algo que já existe atualmente. Vão também existir novas regras quanto à centralização da contabilidade, à representação de entidades não residentes e também do próprio processo de documentação fiscal. Em termos de penalidades, estas vão passar a estar baseadas no volume de negócios e, portanto, teremos sempre duas grandes categorias. As coimas aplicáveis ao incumprimento de obrigações declarativas, em que a coima variará entre 0,5% e 5% do volume de negócios por cada ano de incumprimento, sendo que neste caso a coima aplicada nunca poderá ser inferior a 300 mil kwanzas e as coimas serão também graduadas em função dos critérios que estão estabelecidos no Código Geral Tributário. E depois temos uma grande segunda categoria que tem a ver com as inexatidões, omissões e outras irregularidades no cumprimento de obrigações tributárias e em que a coima dependerá também, será calculada em função de uma percentagem do volume de negócios e corresponderá entre 0,1% e 5% por cada ano de incumprimento, sendo que, no caso de falsificação, ocultação, viciação, distribuição ou danificação de documentos, no caso do regime simplificado, a coima será o valor do imposto em falta, enquanto no regime geral será o dobro do imposto em falta. Portanto, se calhar passaria a palavra ao meu colega Gustavo Amaral para encerramento. Obrigado, Luís. Obrigado a todos por esta clarificadora explicação sobre aquilo que são as principais alterações do novo diploma. Portanto, como podemos ver, há muitas alterações, há um alargamento da base tributável, há novas obrigações declarativas, salienta as novas obrigações declarativas em 7 preços de transferência, que de facto é algo que vai implicar uma maior atenção por parte das empresas no que respeita ao cumprimento das suas obrigações em 7 preços de transferência. Temos novas penalidades também, mas também há aqui um aspecto que me parece importante focar, há também novas oportunidades de poupança fiscal. O regime da consolidação fiscal que foi referido traz aqui um conjunto de oportunidades para as empresas, de facto, otimizarem aquilo que é a sua fatura fiscal, em estrito cumprimento com aquilo que são as disposições da lei e, portanto, é uma oportunidade das empresas reverem aquilo que é a sua estrutura de participações, verem como é que se podem organizar para integrar este grupo fiscal, esta consolidação fiscal que muitas vezes é uma oportunidade até relativamente simples de poupança fiscal para as empresas. Pronto, dito isto e em jeito de conclusão, portanto, há de facto necessidade das empresas se prepararem para este novo paradigma fiscal que se espera que esteja plenamente em vigor a partir de janeiro de 2025. As empresas vão ter que, numa primeira fase, avaliar o impacto financeiro destas alterações, eventualmente revisitar orçamentos, eventualmente revisitar projeções financeiras. Estou a pensar, por exemplo, no setor financeiro, em que esta nova legislação vai ter um impacto naquilo que são o cálculo e o apuramento dos impostos diferidos, e recordo que assim que esta legislação estiver aprovada e publicada, ainda que só entre em vigor a partir de 2025, o setor financeiro deverá imediatamente começar a antecipar aquilo que são os seus impactos, nomeadamente ao nível dos impostos diferidos. Ao nível dos processos, este novo código vai também implicar uma revisão. É importante implementar, rever os processos que estão implementados nas organizações, ver que impacto é que esta nova legislação vai ter nesses mesmos processos e atualizá-los para estarem em conformidade com o novo código. Ao nível também da estratégia fiscal das empresas, esta estratégia tem de ser revisitada ainda antes da entrada em vigor do diploma.
empresas que estejam em processos de aquisição, em processos de fusão, em processos de cisão, entre outros, vão ter que revisitar esses processos já agora, ainda antes de entrada em vigor desta nova lei, para perceber que impactos é que este novo código terá nesses mesmos processos que, por regra, se vão perdurar no tempo e, portanto, os seus efeitos, ainda que comecem este ano de 2024, só em 2025 produzirão muitos dos seus efeitos e, portanto, é importante acautelar, antecipar os efeitos que se poderão produzir com a entrada em vigor deste novo diploma. E, por último, uma nota relativamente à necessidade de formação. As empresas vão ter que também prestar muita atenção à formação dos seus quadros. É essencial começar a formar já os quadros para que, assim que o novo código entre em vigor, os quadros das empresas estejam preparados para lidar com as alterações. Nós tivemos recentemente a entrada em vigor de um novo imposto, um imposto também estruturante no sistema fiscal angolano, que foi o IVA, e, portanto, bem sabemos o impacto negativo que, por vezes, a falta de planeamento na entrada em vigor do novo imposto pode depois trazer, nomeadamente na fatura fiscal a pagar, com as inspeções, quando essas inspeções chegam à conclusão que, de facto, houve ali um conjunto de lacunas, de carências na implementação do imposto, que depois se traduzem em algumas fragilidades no seu cumprimento. Portanto, mesmo para terminar, agradeço novamente a todos que participaram neste webinar, foi um prazer estar convosco e mantenham-se atentos porque nos próximos tempos nós vamos continuar a publicar novidades sobre este diploma. Por isso peço que estejam atentos às redes sociais, concretamente ao LinkedIn da KPMG Angola, onde vamos publicar mais informação, mais novidades sobre este diploma. Muito obrigado e um bom dia.